Está desfeita a grande dúvida. Pedro Gonçalves vai estar no Europeu. Fernando Santos anunciou que Pedro Gonçalves já estava na lista de convocados para o Europeu, mesmo antes do jogador do Sporting ter marcado 3 golos no jogo de ontem frente... Rui Silva, João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Danilo Pereira, João Palhinha, Rubem Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho. Pedro Gonçalves, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafa Silva. Estes são os 26 jogadores que iniciarão. São estes os 26 eleitos do selecionador. Entretanto, e neste momento decorre um jantar de final de época dos campeões nacionais num restaurante em Lisboa. Jogadores, equipa técnica e direção reuniram-se para festejar uma época em que conquistaram o campeonato, a Taça da Liga e em que Pedro Gonçalves conquistou o prémio de melhor marcador da Liga. Durante o jantar, os jogadores do Sporting seguiram atentamente o anúncio dos convocados de Fernando Santos. Pote, Palhinha e Nuno Mendes vão estar no Europeu. Pedro Gonçalves conseguiu ser o melhor marcador da Liga Portuguesa depois de marcar 3 golos na goleada do Sporting por... Ruben Amorim foi questionado pela CMTV sobre as palavras de Jorge Jesus, que considerou que o Sporting e Benfica deviam ter jogado à mesma hora. Ruben Amorim diz que Pedro Gonçalves fez os golos que tinha a fazer, deixou ainda uma indireta a Jorge Jesus. Ruben Amorim diz que o Sporting não fez a melhor segunda volta, mas que venceu o título nacional. Sobre Pedro Gonçalves, o técnico do Sporting revela que só sai se algum clube pagar a cláusula de rescisão. Ruben Amorim diz também que Pote merece estar entre as escolhas de Fernando Santos para o Europeu, assim como merecem estar outros jogadores do Sporting, algo que acabou por acontecer. Ruben Amorim disse ainda que a próxima época vai ser muito mais difícil. Acrescenta que o objetivo volta a ser vencer o jogo seguinte, tal como aconteceu esta época. Foi a resposta de Ruben Amorim a Jorge Jesus, que defende que o Benfica e o Sporting deviam ter jogado à mesma hora, uma vez que estava em discussão o troféu de melhor marcador do campeonato. O técnico do Benfica disse mesmo que há muita teoria e pouca prática nas entidades que gerem o futebol. Jorge Jesus considera que Pedro Gonçalves saiu beneficiado na corrida pelo melhor marcador por jogar depois e já saber quantos golos tinha de marcar. Sobre a próxima época, Jorge Jesus disse que o Benfica se vai apresentar como favorito. O técnico falou sobre as palavras que tinha dito na apresentação como treinador do Benfica. Diz que na altura não sabia que a equipa ia ser arrasada. Jorge Jesus referia-se aos casos de Covid-19 no plantel. O técnico disse que foi o último a cair, mas que também caiu. Seferovic marcou 2 golos em Guimarães, frente ao Vitória, mas não foi o suficiente para ser o melhor marcador do campeonato. Foram hoje realizadas buscas no Estádio do Dragão e no Olival. Está a ser investigada a suspeita de testes falsos à Covid-19 no Futebol Clube do Porto. O jogador Nakajima terá viajado em janeiro para os Emirados Árabes Unidos, infectado pelo novo coronavírus e na posse de um teste falso à Covid-19. O jogador alinhava pelo Futebol Clube do Porto e rumou ao Al Ain. O clube portista confirmou as buscas às instalações do clube e ao centro de treinos do Olival. A Polícia Judiciária confirma a realização de 10 buscas, também a laboratórios de análises clínicas. Houve buscas no Porto e no Algarve. Neste caso, há a colaboração do Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Durante a época, o Benfica lançou várias suspeitas sobre a polémica dos testes à Covid-19 nos clubes. Luís Filipe Vieira chegou a afirmar que, enquanto não houvesse imunidade de grupo em Portugal, o Benfica não voltava a equipar-se nos balneários adversários. O presidente do Benfica não fez uma referência direta ao Futebol Clube do Porto, mas o surto de Covid-19 no Benfica surgiu após o clássico jogado a 15 de janeiro.
Tiago Pinto, ex-diretor-geral, foi mais longe, lançou a suspeita de que havia clubes a esconder casos de Covid-19. Entretanto, está a decorrer outro processo que visa Pinto da Costa, o Futebol Clube do Porto e também o Portimonense. A revista Sábado avança que estão a ser investigadas transferências de jogadores como Danilo, Hulk e também Nakajima, que é visado no outro processo referente à Covid-19. Estão também a ser investigados empréstimos financeiros. Pinto da Costa, o Futebol Clube do Porto, o Portimonense e o empresário brasileiro Teodoro Fonseca serão alguns dos visados das operações. Em causa neste processo estão, entre outros, os crimes de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Frederico Varandas respondeu a Pinto da Costa. Admite que existiram excessos nos festejos do Sporting, mas considera que o que é verdadeiramente degradante é ter a voz em escutas de corrupção. Frederico Varandas diz ainda que, embora uns justifiquem um insucesso com os casos de Covid e outros com os penaltis por assinalar, os rivais sabem que o Sporting foi mais competente e, por isso, um justo campeão. O dirigente diz ainda que não pode prometer o bicampeonato para o ano, mas sim um Sporting no topo do futebol nacional daqui a 2 ou 3 anos. Sérgio Conceição pode ter feito ontem o último jogo pelo Futebol Clube do Porto. O técnico termina contrato em junho. Para já não há sinais de que vá renovar vínculo com o Futebol Clube do Porto. O treinador pode estar de saída nos próximos dias. No final do jogo com o Belenenses, o técnico manteve o silêncio que adotou desde a última suspensão de que foi alvo. Por isso, o futuro de Conceição está por esclarecer. Ainda assim, o treinador e Pinto da Costa devem reunir-se nos próximos dias. Sérgio Conceição é cobiçado por clubes em Itália, caso da Lazio, clube que representou enquanto jogador. Também é desejado em Inglaterra, com o West Ham atento à situação do treinador português. Lucas Veríssimo vai falhar a final da Taça de Portugal depois de se ter lesionado no jogo do Benfica com o Vitória de Guimarães. O central brasileiro foi substituído ao minuto 25 no último jogo do campeonato. A lesão é na coxa direita. Muito dificilmente Lucas Veríssimo vai poder ser opção para a final da Taça de Portugal no próximo domingo. O Benfica defronta o Sporting Braga e Jorge Jesus tem um problema para resolver no eixo defensivo. Este é um final de época amargo para Lucas Veríssimo, que foi recentemente convocado para a seleção brasileira. O Benfica termina a época longe dos objetivos a que se tinha proposto no início da temporada do campeonato. Odisseias Vlaco Dimos começou a época como primeira escolha, mas perdeu a titularidade para Elton Leite em fevereiro. O grego não gostou da situação e até expressou publicamente a intenção de sair do Benfica. Esse cenário deve mesmo concretizar-se este verão. Luís Filipe Vieira quer vender Odisseias por uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Agora destaque para Enzo Pérez, ex-jogador do Benfica, que é agora guarda-redes. O jogador foi para a baliza do River Plate, frente ao Independiente Santa Fé, para a Libertadores, devido ao surto de Covid-19 que deixou a formação argentina com apenas 11 jogadores disponíveis. Enzo Pérez defendeu o que tinha de defender e a equipa acabou por ganhar por 2-1. O campeão nacional de Sporting foi esta tarde recebido na Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia sem adeptos. O plantel liderado por Ruben Amorim subiu à varanda do edifício municipal para mostrar o troféu da Liga. Na plateia estavam apenas convidados do clube, familiares dos jogadores, jovens da formação e outras figuras ligadas ao Sporting. Recorde que na sequência dos episódios de violência e da quebra das regras sanitárias relacionadas com a pandemia, as autoridades decidiram que a cerimónia seria realizada sem a presença de adeptos nos espaços do concelho. Foi montado um grande perímetro de segurança, de forma a evitar ajuntamentos de adeptos também nas ruas próximas ao edifício da Câmara Municipal. O Sporting divulgou hoje um vídeo de homenagem a João Pereira, que se despediu ontem dos relevados. Depois de ter regressado ao Sporting em janeiro, João Pereira terminou agora a carreira aos 37 anos. No último jogo do campeonato, o lateral despediu-se dos companheiros de equipa e de todo o staff do Sporting. Foi um adeus emotivo. No final da partida de ontem, João Pereira agradeceu a oportunidade que o Sporting lhe deu de terminar a carreira em Portugal. Disse mesmo que esta foi a melhor maneira de se despedir.
Está então desfeita a grande dúvida. Pedro Gonçalves vai estar no Europeu. Fernando Santos anunciou esta noite que Pote integra a lista de convocados para o Europeu e que já integrava essa lista mesmo antes do jogador do Sporting ter marcado 3 golos no jogo de ontem frente ao Marítimo. Fernando Santos explicou que já tinha escolhido Pedro Gonçalves para os convocados, mesmo antes do encontro, o último encontro do campeonato do Sporting. Nesta lista de opções possíveis convocatórias, direi de uma forma mais forte na última convocatória. Até ali a gente estávamos a analisar, estávamos a ver, ele tinha feito uma boa época no Famalicão, mas depois é preciso ver confrontos de outra ordem, e portanto foi um jogador que nós fomos observando na equipa de Sporting, com o evoluir da própria equipa, com aquilo que era a performance da equipa e a performance dos jogadores. E, como sabem, 2 deles chegaram ainda mais cedo que o Pedro, quer o Nuno, quer o Palhinha, mas o Pedro já fazia parte dessa lista de análise. E, portanto, eu várias vezes me desloquei eu próprio ao estádio para ver e para analisar e para ver a competência. E, portanto, na última convocatória já esteve ali muito perto. Já esteve ali muito perto de poder entrar. Pronto, nessa altura eu acabei por optar para fazer outras opções. Ontem, quando saí daqui, o Pedro estava seguramente já nesta lista, isso, garantidamente. O jogo da noite não teve influência nenhuma para a convocatória do Pedro. Se é isso que é a pergunta, a resposta está a dar. Por esta altura decorre em Lisboa um jantar de final de época dos campeões nacionais, Mariana Bel, que estiveram muito atentos à convocatória de Fernando Santos. É verdade, Andreia. Boa noite. Os jogadores estiveram atentos a essa convocatória. Pudemos testemunhar isso mesmo numa zona exterior do restaurante onde se encontravam na altura os jogadores e pudemos ver que estavam a olhar para os telemóveis e também percebemos de algumas reações. Por exemplo, Palhinha abraçou alguns companheiros de equipa, como o Neto e Antunes. Quanto a Pedro Gonçalves, não pudemos ver a reação do médio português porque ele retirou-se para dentro do restaurante ainda antes de ser conhecida essa decisão por parte de Fernando Santos, mas estiveram muito atentos os jogadores através dos telemóveis a essa convocatória. Havia a curiosidade, sobretudo também no que diz respeito à convocatória ou não de Pedro Gonçalves, que acaba por fazer a estreia pela seleção principal no Europeu, que começa no próximo dia 11 de junho, e esse momento foi também vivido aqui neste restaurante no centro de Lisboa, onde nos encontramos. Estamos neste momento na entrada do restaurante, onde também é esperado que a qualquer momento os jogadores do Sporting possam sair deste jantar. Já vai longa a festa, podemos ouvir daqui do exterior também a música que se ouve lá dentro, também algumas músicas alusivas ao Sporting, porque estamos em dia de comemoração, um dia que já vai longo para o plantel de Ruben Amorim, que começou com um treino na academia, depois durante a tarde os jogadores e a equipa técnica foram recebidos nos passos do Conselho pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, e depois acabaram por seguir para este restaurante onde está a ser feita a derradeira festa dos campeões nacionais, que depois vão entrar de férias e alguns deles também vão ser chamados à Seleção Nacional, como acabámos de ver. Vamos continuar também aqui a acompanhar a saída dos jogadores. A qualquer momento, Andreia, podemos voltar aqui em direto para testemunhar a saída dos vários jogadores do Sporting. Mariana Bel, que está junto a esta festa, e Mariana, voltaremos até porque, quem sabe, algum destes jogadores poderá reagir, nomeadamente os 3 convocados por Fernando Santos. Nuno Mendes, Palhinha, e a grande surpresa, Pote está também entre os eleitos do selecionador nacional. É o tema que abre a nossa conversa nesta Liga de Ouro, com o José Manuel Capistrano, Nuno Encarnação, Carlos Barbosa da Cruz e também o Vítor Pinto. Vítor, começo por ti. Surpreendido com esta chamada de Pote? Não, sinceramente não. Porque já tinha tido alguma indicação de que Trincão podia ficar de fora e a partir daí, e peço desculpa não ter começado pelo boa noite a todos que nos acompanham e aos meus colegas de painel, que o engenheiro Fernando Santos é um fantástico diplomata e percebeu que se deixasse por Pedro Gonçalves de fora, Pote, só ia haver um motivo de discussão. E ele ia estar no centro dessa discussão e dessa polémica e poderia, de alguma forma, alienar este capital de pujança, de ânimo e de mobilização da nação sportinguista, criando alguma resistência pelo facto de Pote estar fora dos convocados. Portanto,
dentro da lógica habitual do engenheiro Fernando Santos, que é um homem de equilíbrios, é um homem de sensatez, ao convocar Pedro Gonçalves, conseguiu arranjar ali uns equilíbrios que passaram, por exemplo, por levar só 3 centrais, vai aproveitar Danilo como quarto central, logo aí na defesa economiza um jogador, não leva um segundo ponta de lança de raiz para além de André Silva, vai explorar Cristiano Ronaldo, João Félix e os jogadores mais móveis, e com essas soluções arranja o espaço para Pedro Gonçalves, que depois da grande temporada que fez pelo Sporting, só podemos dizer que evidentemente é merecida a convocatória. Se estivessem lá todos os elementos, ou se fosse seguida a lógica normal, provavelmente iria ser mais difícil. Mas sendo assim é porque o selecionador, e essa era a premissa fundamental, acredita em Pedro Gonçalves, já o tinha debaixo do olho, e creio eu irá retirar algum ponto positivo da sua utilização no europeu, e a partir de agora abre-se também um novo ciclo para Pedro Gonçalves na Seleção Nacional. E olha, Andreia, retira-se um foco de polémica e um foco de debate que provavelmente iria aquecer um bocadinho as orelhas a Fernando Santos. Ele não gosta muito de provocar este tipo de discussões também. Carlos Barbosa da Cruz, parece-lhe que estava pressionado a chamar Pote depois da época que o jogador fez? Boa noite a todos os membros do painel e um cumprimento especial à nossa pivô, que hoje está extremamente elegante, e acho que todos nós devemos sublinhar essa... Mas isso nem é notícia, doutor, isso é todas as semanas. Muito obrigada. Eu não estou nada de acordo que a chamada de Pote se deva a equilíbrios da seleção ou para pretender apaziguar a nação sportingista. O Pote é chamado porque merece ser chamado, ponto. Porque fez uma época notável ao serviço do Sporting, fez grandes jogos, e há um déficit da seleção de jogadores com o perfil de Pote. Não nos podemos esquecer que o Pedro Neto não é convocado e que não se sabe em que condições é que o Diogo Jota vai poder estar ao serviço da seleção. Portanto, a chamada de Pote é uma chamada inteiramente justificada, inteiramente merecida. Eu acho que não tem nada a ver com equilíbrios, nem com situações, digamos, tão elaboradas. Pote vai porque merece, ponto final. Acho que a questão mais delicada são outros jogadores que Fernando Santos convocou, isso sim, que não têm, a meu ver, a unanimidade e a justificação que eu acho que existe à volta da convocatória de Pote. Não vale a pena, quer dizer, a convocatória de Ruben Neves, João Moutinho, Renato Sanches e o William de Carvalho não pode deixar de criar algumas interrogações por parte de quem acompanha o futebol e, portanto, enfim, eu respeito o critério do Fernando Santos. Tenho uma fé inabalável no Fernando Santos, mas uma fé inabalável porque acho que é o homem certo no lugar certo, e aproveito para lhe desejar as maiores felicidades, porque ele, mais do que ninguém, merece. Mas, da mesma forma em que eu digo isto, digo ao Fernando Santos que a nação sportinguista está triste, porque em função das exibições e do rendimento durante toda a época, o Fernando Santos deixou o João Mário em terra, e pessoalmente eu acho que o João Mário encaixava nesta equipa. Acho que esta equipa... Também olhar para jogadores que ficaram de fora e que poderiam ter integrado esta lista. Há aqui uma concentração de jogadores que, de alguma maneira, são médios defensivos, que eu, de alguma maneira, compreendo, tendo em conta alguns jogos muito difíceis que nós vamos enfrentar, nomeadamente contra a França e contra a Alemanha, e eu compreendo. Mas eu acho que o João Mário, na forma em que está, era um valor acrescentado. Tenho outra, isto é, para o seu Capistrano não me acusar de ser só pensar nos jogadores do Sporting, eu também não percebo porque é que o Pizzi não é convocado. Muito bem, já lá vamos, Carlos, já lá vamos olhar para as outras opções. Vamos nos focar... Exato, para já vamos nos focar nesta que foi para já a grande surpresa da convocatória. Nuno, com esta... Em resumo, Andreia, Pote justificado 100%, sem necessidade de mais nenhuma justificação. Com esta curiosidade, dizia eu, Nuno, de Fernando Santos ter garantido que mesmo antes de saber que Pote ia ser o melhor marcador da Liga, antes do hat-trick que fez ontem, já estava na lista. Boa noite a todos, antes de mais.
Eu acredito que sim, porque já a pressão era muita, com o Pote poder ser o melhor marcador, com 3 golos a menos, mas com uma época invejável, aliás, absolutamente invejável, como é evidente. Mas eu diria que o Pote estava tão certo, que poderia entrar, e depois daqueles 3 golos não haveria dúvidas de algumas, que o Pote entrou de camarote para esta convocatória, não tenho a menor dúvida disso. Acho que é justíssima esta chamada do Pote. Não sei o que é que Fernando Santos vai fazer com ele, mas há uma coisa que eu acho interessante, que é, se olharmos para 4 jogadores como o Pote, como o Bruno Fernandes, como o Ronaldo e como o André Silva, só estes 4 jogadores valem 97 golos nos campeonatos nacionais, uma média de 24 golos por campo. E por isso, aquilo que há uns anos atrás era um problema, dizer quem é que marca golos na seleção, quer dizer, o Fernando Santos só nestes 4 tem aqui um manancial de golos à sua disposição, que é uma coisa inacreditável. E por isso, gosto muito da convocatória do meio campo para a frente, porque oferece um sem número de opções ao Fernando Santos, não é? 8 avançados ou médios ofensivos, ou avançados para 4 lugares. O Pote é justo que vá. Agora, o que fazer com todos eles? Quer dizer, acho que o Fernando Santos pode fazer 2 equipas do meio campo para a frente, porque, de facto, há muita qualidade. Fernando Santos que referiu isso mesmo, que vai ter dificuldades, até porque vai ter de deixar sempre 3 jogadores fora do banco em cada jogo. José Manuel Capistrano, de acordo? Foi uma convocatória justa e merecida para Pote? Bom, primeiro deixe-me cumprimentar o painel e as pessoas que nos estão a ver e a ouvir em casa. Quer dizer, sabe que em Portugal há 10 milhões de treinadores e 10 milhões de selecionadores. O Dr. Carlos Barbosa da Cruz evoca 2 jogadores que são realmente selecionáveis, quer o Pizzi, não percebo porque é que nunca é, quer o João Mário, que é um jogador de mão cheia, e tem outros que eu não vou fulanizar porque não quero, mas que permanentemente são sempre convocados. Joguem bem, joguem mal, estejam a jogar, não estejam a jogar. Bom, mas eu sou um dos 10 milhões de selecionadores, portanto, eu tenho que dizer que neste jogador do Sporting, o Pote, depois já não sei se iremos falar, mas eu queria falar sobre essa coisa de ter sido o melhor marcador, mas é um jogador que já lá vamos também. Mas não até foi para recordar aquilo que foi dito. Não foi o melhor marcador, tem dúvidas? Como diz? Tem dúvidas que ele foi o melhor marcador? Não, mas meteu mais golos que os outros, não tenho dúvida. O que eu tenho dúvida, é da verdade esportiva, que estão a pregão, tantos a pregão, e fazem os gols. Eu prometo que vamos falar sobre isso. Eu estava-lhe a querer dizer o seguinte, portanto, acho que o João Mário é realmente um jogador selecionável. Mas, por exemplo, falou de Pizzi. Quem é que saía para entrar Pizzi, por exemplo? Não sei quem é que saía, que não entrou. Agora ainda não entraram. Quer dizer, ninguém entrou. O que eu acho é que, como o doutor Nogueira estava a dizer, 26 jogadores... Não, nesta lista, quem é que saía desta lista para entrar? Não sei, nem sequer havia listas, quer que lhe diga, sei que via a correr, veio para aqui, via a correr, mas acho que o Pizzi é um jogador selecionável, não me importa nada que não seja, mas toda a gente reconhece nele muita qualidade, e raramente não sei se foi 2 ou 3 vezes que o Fernando Santos, é esquisito, como é esquisito que outros, que não vou fulanizar, repito, sejam permanentemente em... Agora, este miúdo, este que ganhou a bola de prata, fez-me época realmente de mão cheia, era melhor que não fosse convocado. Agora, se vai jogar, se não vai jogar, como dizia o doutor na encarnação, são 26, são mais que 2 equipas. 2 equipas são 22, portanto, se ele só leva 26, mas joga, não joga, é convocado, é com todo o merecimento, fez uma época excelente, já tinha feito no Famalicão, mostrou que era um grande jogador. O Sporting antecipou-se ao Porto e o Benfica deixou-se ir. E tem um jogador que não sei se vai aguentar lá muito tempo no Sporting, porque é realmente um jogador que, para ser vendido rapidamente... Não agora, Sr. Capistrano. Acho que não chega ao verão. Acho que não chega ao verão. Deixa-me só questionar muito rapidamente, José Manuel Capistrano, olhando para os 3 grandes, o Benfica é quem tem menos jogadores nesta lista, apenas sim, Rafa. Surpreende ou não? Jogadores no Benfica é o que tem menos, jogadores que passaram pelo Benfica é o que tem mais. Veja a ironia da vida. Jogadores do Benfica é o que tem menos, de facto, só tem o Rafa. Mas jogadores que passaram pelo Benfica, conto, são 8 ou 9. E jogadores de mão cheia. Andréia, por isso é que eu digo que a formação do Benfica deve ser reconhecida como uma formação de elite. Carlos. Eu gostava só de relativamente às palavras do Sr. Capistrano, confirmá-las e trazer aqui uma citação muito interessante do presidente Emmanuel Macron, que disse que os lugares mais difíceis em França era Presidente da República e treinador e selecionador de futebol, porque toda a gente achava que fazia melhor. E portanto, eu achei muita graça a esta comparação e, portanto, as críticas ou as sugestões ou as opiniões que são dadas aqui, como é óbvio,
respeitam a dificuldade que é ser selecionador e de escolher uns e deixar outros em terra. E, portanto, haverá sempre situações de jogadores que se sentem eventualmente injustiçados e de outros que se sentem privilegiados, mas escolher tem esse ónus. E a questão é que Fernando Santos tem um perfil especial, do qual não abdica e que não vale a pena discuti-lo, ele é assim, e em função desse seu perfil escolheu. É evidente que há aqui escolhas que não fazem grande sentido, mas que na lógica do Fernando Santos fazem, e ele é que é o selecionador, claro. E acho que ele é que merece a nossa confiança. Esta é a minha opinião. É evidente que o Pizzi, se o pusessem a jogar mais vezes no Benfica, porque ele não é só na seleção que é mal aproveitado, se calhar talvez tivesse mais hipóteses de tirar a seleção, não acha, Sr. Capistrano? Não, acho que no Benfica tem jogado sempre que o treinador entender. Para fazer do doutor em relação ao Fernando Santos, eu faço a mesma linguagem em relação ao Jorge Jesus. Quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro. O Fernando Santos sabe porque é que escolheu os que escolheu. E o Jorge Jesus sabe, quando escolhe aqueles que escolhe, porque é que escolhe. É tão simples quanto isto. Não se pode ver Fernando Santos de uma maneira e o Jorge Jesus de outra. Não, Sr. Capistrano, eu só acho que se o Seferovic tivesse jogado mais vezes, não só o Benfica eventualmente teria beneficiado na classificação, como ele provavelmente seria ou teria sido o melhor marcador. É tudo uma questão de opções, e é a opção do Seferovic, que no princípio da época jogou tão poucas vezes, veio-se a revelar, a meu ver, errada. Porque quando ele foi chamado, cumpriu, provou, e a prova está em que ele praticamente discutiu até aos últimos minutos o troféu de melhor marcador, jogando menos do que o seu direto rival. E vamos precisamente a esse troféu de melhor marcador, até porque Jorge Jesus falou sobre o tema ontem, mostrou-se contra o horário do jogo do rival em causa, a luta entre Seferovic e Pote pelo prémio de melhor marcador da Liga. Não é por lei, as equipas que estão em disputa da classificação têm que jogar todas à mesma hora, mas hoje havia em disputa um troféu individual que é muito importante para qualquer jogador. E a Liga ou a Federação, não sei quem é o responsável, o Sporting ou o Benfica tinha que jogar à mesma hora que o Sporting, ou o Sporting tinha que jogar à mesma hora que o Benfica. Não é? Isto não pode permitir que uma equipa onde dois grandes jogadores, o do Sporting e do Benfica, estão na disputa do artilheiro do campeonato, um já sabe o que é que aconteceu e o outro está a jogar. Não é? Isto não pode. Isto é falta de sensibilidade. Isto mostra um bocadinho o que é a prática, não é? O que é a prática dos objetivos e da organização. Há muita teoria e pouca prática. Há muita gente, não é, que toma decisões no futebol que não tem prática nenhuma do que é o futebol, são só teóricos. E a CMTV questionou Ruben Amorim sobre estas críticas de Jorge Jesus. Vamos ouvir a resposta. O Pote fez aquilo que tinha a fazer, fez os gols que tinha que fazer. Ganhámos o campeonato, a Liga. Não fizemos a melhor segunda volta, mas ganhámos também o prémio de melhor marcador e, portanto, estamos felizes com isso. Em relação ao Pote, é um jogador muito importante para nós. Obviamente queremos manter o Pote. Parece-me a mim que só pagando a cláusula é que o Pote vai sair, mas eu não gosto muito de falar nisto porque não é a minha área, é o departamento do Hugo Viana. Agora essa é a nossa ideia. Era um jogo que nós queríamos vencer, queríamos deixar uma boa última imagem, tivemos uma derrota no jogo passado e, portanto, era importante para nós terminar bem. O Pote acabou por ganhar também o prémio de melhor marcador. O João Pereira termina a carreira a jogar, a ser campeão. Fez uma excelente carreira, foi alguém que nos deu muito e, portanto, acabámos da melhor maneira. Vítor Pinto, havendo ainda objetivos em disputa, no caso um prémio individual, houve falta de sensibilidade, como diz Jorge Jesus? Houve a mesma falta de sensibilidade que houve o ano passado, que permitiu também ao Benfica jogar depois do Rio Ave e permitiu a Carlos Vinícius saber com o que podia contar para ser o melhor marcador. Mas já agora... Dá-me licença que eu interrompa. Dá-me licença que eu interrompa. Já vou começar a ser interrompido, André. Joguei que era hoje não o Dr. Carlos Borges da Cruz, felizmente. Pronto, eu acho muito piada à questão dos teóricos. Eu já lhe passo a palavra. Acho muita piada à questão dos teóricos por isto. Há a teoria e há a prática.
E, na prática, os treinadores nacionais foram ouvidos pela Liga esta temporada numa ação que pretendeu emular aquilo que a UEFA costuma fazer na Liga dos Campeões, que é ouvir os principais treinadores. E tantas queixas havia dos treinadores e tantos casos eram apontados, e eu sinceramente fiquei bastante desiludido com as conclusões dessa reunião dos treinadores, porque não houve, ao contrário até do que Jorge Jesus conseguiu na UEFA algumas vezes, por exemplo, que o vencedor da Liga Europa tivesse entrada garantida na Liga dos Campeões, foi proposta de Jorge Jesus junto da UEFA. Aqui em Portugal, o discurso que aconteceu nessa reunião com os treinadores foi muito similar àquele que ouvimos nas conferências de imprensa, e não houve nenhuma proposta que fosse verdadeiramente disruptiva para ajudar o futebol português. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque já que o Benfica foi beneficiado na época passada e isso permitiu a Carlos Vinícius ser o melhor marcador, Jorge Jesus, que representava o Benfica, podia ter feito essa proposta na reunião com a Liga e dizia, olha, dado que o Benfica foi com outro treinador, mas foi beneficiado na época passada, atenção, porque se houver a luta entre os melhores marcadores, as equipas devem jogar à mesma hora. E se isso tivesse acontecido, olha, tinha sido uma proposta extremamente inteligente e tinha sido uma forma de alguém que está mais ligado à área prática, também em termos teóricos, dar um contributo positivo para o futebol português. Assim, a posteriori, eu não sei em que é que estas queixas Jorge Jesus vão traduzir. O Benfica vai apresentar alguma proposta na próxima Assembleia Geral da Liga para que seja tido em conta o troféu de melhor marcador em próximos finais de temporada? É porque se não chegamos ao mesmo, André, só mesmo para terminar, se não chegamos ao mesmo, às queixas casuísticas em causa própria, quando o nosso clube é prejudicado, as pessoas protestam, quando o clube dos outros é prejudicado, ninguém diz nada. E é por isso que o futebol português não evolui. Eu entendo o que Jorge Jesus está a dizer, está a defender o seu jogador, acho que é uma atitude nobre de Jorge Jesus, só que tem que se traduzir em alguma coisa. Eu, quando digo isto, há pessoas que representam os clubes que levam a mal, mas eu digo sempre, toda a gente tem direito a criticar, desde que dê uma ajuda para que existam propostas construtivas. Por isso, vou estar atento e tenho a certeza que o Benfica, na próxima Assembleia Geral da Liga, vai colocar essa questão para ser dado um acerto nos regulamentos e ser garantido que não voltam a existir situações de desequilíbrio na reta final do campeonato, porque, para terminar e para que não restem dúvidas, é evidente que Pedro Gonçalves teve vantagem de entrar em campo sabendo quantos golos precisava de marcar para ganhar o troféu. Manuel Capistrano. Eu já à tarde ouvi o nosso Vítor Pinto falar desta maneira, mas eu só faço esta pergunta a ele e à sociedade. O ano passado cometeu-se um erro. Este ano tem que se cometer o mesmo erro. Quer dizer, nós nem com os erros ganhamos para fazer melhor no ano seguinte. Agora, para pôr os 2 jogos à mesma hora, é preciso todo este arrazoado que o Vítor Pinto está a dizer, no Congresso, não sei quê, na relação com os treinadores, na relação de treinadores. Quer dizer, para pôr os 2 jogos à mesma hora, a Liga não pode fazer isto. Ou é preciso todo este arrazoado que o Vítor Pinto está a dizer? Eu admito que ele tenha razão, o Benfica foi beneficiado ano passado. Terá sido, que eu não me lembro, mas fui ver. André, desculpa lá que há aqui um lápis qualquer. Mas por ser beneficiado ano passado, neste caso... Mas deveria o Benfica aqui ter, por exemplo... Não tinha que ter nada. O horário desta jornada já a meio da Quem tinha que ter era a Liga, na minha opinião, era a Liga. Mas o Benfica não poderia ter também contactado a Liga nesse sentido, a alertar para a possibilidade... Mas é preciso alertar a Liga que há um prémio individual em disputa na última jornada e que por senso comum deve ser à mesma hora. Na sua opinião, faltou senso